Cara, se você tem metas e não tá evoluindo, cara, o problema não é você. O problema é o método que você tá usando. Porque, cara, metas parece a solução, né? Parece que você vai colocar metas, você vai ir atrás delas. Só que o problema das metas, cara, é que muitas vezes você vai depender de motivação. E hoje eu vou falar justamente sobre como você vai resolucionar esse problema. Como você vai trocar as metas, entre aspas, porque você não vai trocar 100%, mas você vai focar, ao invés de usar metas, em sistemas. Cara, imagina que você quer chegar até um lugar, até pense qualquer lugar aí, sei lá, um restaurante, um banco, a casa de alguém, não importa. Você quer chegar num lugar. Só que você não sabe por onde passar. Como é que você vai chegar naquele lugar? Não tem como, né? Cara, as metas sozinhas é basicamente isso. É um lugar que você quer chegar, só que se você só tiver as metas e não tiver um sistema, o que vai acontecer? Você vai lá e não vai conseguir chegar naquele lugar, porque você não vai saber o caminho, certo? Então, cara, aqui que entra os sistemas. O que são os sistemas, cara? Os sistemas nada mais são do que é basicamente um lugar por onde você vai passar para chegar naquele objetivo, entendeu? Então, cara, você quer ter a meta, alguma meta, mano, use um sistema. Porque se você só tiver a meta, não vai adiantar de muita coisa, né? Você vai estar motivado no início, você vai lá, vai começar a fazer, sei lá, você pode começar fazendo muitas horas de exercício, né? Se for seu objetivo, de estudo, não importa o que for, mas você vai estar motivado, você vai fazer muitas horas, só que aí a motivação vai embora e não adianta, cara. E cara, eu já falei aqui muito sobre disciplina, tá? Eu já falei muito sobre disciplina, mas eu percebi algo realmente interessante sobre os sistemas, tá? Eu tô relendo Os Hábitos Atômicos, né? Que é um livro que eu já li algumas vezes, né? Eu tô relendo, né? Eu fiz a releitura do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e agora estou fazendo a releitura do Hábitos Atômicos. E cara, uma coisa que eu percebi sobre sistemas, que eu vou falar mais adiante, é muito importante, tá bom? Mas antes da gente falar sobre isso, a gente tem que entender como os sistemas funcionam. Cara, o sistema basicamente ele vai te dizer o que você vai fazer no seu dia a dia. E calma que não é só isso, cara. Vamos dizer que você quer ter uma rotina de treino, cara. Isso é exatamente um sistema. A rotina de treino é um sistema. Por quê? Ela te diz quais exercícios você vai fazer, por quantas séries e por quantas repetições você vai fazer, entendeu? É um sistema. Só que não para por aí, cara. Não para por aí, porque eu vou pegar um exemplo que aconteceu recentemente, tá? Recentemente eu tinha parado de fazer exercícios, né? Porque eu tinha ficado doente e depois que eu melhorei, eu acabei perdendo, né? Esse hábito de fazer exercício, que eu já tinha consistente há bastante tempo até, né? Já tinha mais de 2 meses, sei lá, que eu tava consistente. E eu acabei perdendo esse hábito. E para reconstruir ele, cara, o que eu fiz? Eu botei uma regra no meu exercício, né? Não uma regra exatamente, mas uma condição. Qual é a condição? Todo dia eu tenho que fazer pelo menos um exercício, uma série. Ah, tô como assim? Exatamente isso, uma série. Né, no meu exercício, né, são divididos em 6 dias, né? Cada dia são 4 exercícios. E cara, a regra é, todo dia eu tenho que fazer pelo menos um exercício. Porque, cara, aí fica ridículo, né? Fica ridículo se eu não fazer um exercício. Um exercício, cara. Eu posso pegar aqui, fazer um exercício, acabou. Fiz um exercício, pronto. Gastei o quê? 3 minutos, acabou. E, cara, isso tá sendo muito eficiente, porque mesmo que eu não tô conseguindo fazer, sei lá, 3 séries, 2 séries, cada exercício eu tô fazendo pelo menos uma série. E isso, cara, pode parecer pouca coisa, mas é importantíssimo para consistência, entendeu? E à medida, claro, eu vou tentar evoluir de pouquinho em pouquinho, né? Que é outra coisa que tá no livro dos hábitos atômicos, que é melhorar 1% a cada dia. Então eu tô fazendo justamente isso, tô tentando melhorar o meu exercício e usando essa estratégia justamente dos sistemas, entendeu? Quer outro exemplo de sistema? Uma rotina de estudo de xadrez, por exemplo, né? Nos tempos atrás, eu acabei parando um pouco de jogar xadrez, mas eu vou trazer aqui um exemplo muito interessante, cara, da rotina de xadrez. Como que a rotina de xadrez pode representar um sistema?
Cara, imagina que você quer treinar tática, tá? Pra quem não sabe, tática é basicamente, no xadrez, a tática é, sei lá, você ganhar uma peça do adversário, você ganhar alguma vantagem no jogo de forma mais imediata, certo? Então, cara, se você põe uma meta de fazer 10 táticas por dia, isso é um sistema. Você tem que fazer 10 táticas naquele dia, entendeu? Então vocês estão entendendo o que é sistema? O sistema diz o que eu vou fazer. É como se a meta fosse onde eu quero chegar e o sistema diz como eu vou chegar, como eu vou alcançar aquela meta, como eu vou tornar o meu exercício consistente, como eu vou tornar a minha rotina de estudos consistente. É isso que os sistemas dizem, é isso que os sistemas consistem. Então, cara, vocês percebem como é muito importante? Porque muita gente pensa só nas metas, né? Ah, eu quero alcançar o shape. Ah, eu quero ganhar um emprego melhor. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas como você vai fazer isso? Porque não adianta de nada você ter a meta, mas você não ter uma forma de alcançar aquela meta, entendeu? Não importa a meta que você escolha, não importa se é fácil, se é difícil, né? Geralmente você não vai conseguir cumprir ela justamente porque você não tem um sistema, entendeu? E o sistema também, cara, ele tira um pouco da pressão, sabe? Porque quando eu tinha a meta, né, de fazer todo dia exercício, 3 séries, cara, eu pensava, mano, eu vou ter que fazer 3 séries. Aí hoje eu penso, pô, se eu não fazer uma série tá sendo ridículo, né? E eu faço, porque quando eu tinha a meta de fazer 3 séries, o que acontecia, eu ia lá e falava, eu não vou fazer, vai demorar, vai ser chato, eu não tô com vontade hoje. E isso mudou quando eu comecei a usar os sistemas, entendeu? Então, cara, põe isso na sua mente. Sistemas são mais importantes que metas, tá bom? Porque você pode ter um sistema e não ter metas. Exatamente, você pode ter um sistema e não ter metas. Por quê? Porque o sistema, cara, ele vai te fazer alcançar. Eu vou ter um sistema de fazer o exercício. Beleza, você tá fazendo exercício ali, você vai evoluir o seu físico, mesmo que você não tenha a meta de ter um shape, por exemplo. Entendeu? Então, cara, você vê como é que a importância dos sistemas, beleza? Mas vamos lá, né? Eu falei, né, claro, que as metas não são tão importantes como você pensa, mas as metas não são inúteis. E é isso que eu vou falar aqui. Cara, por mais que as metas não são necessárias, elas vão ajudar sim. Por quê? Cara, as metas, elas te dizem onde você quer chegar. Então, quando você tem uma meta de alcançar algo, tá te guiando. Aquela meta, ela tá te guiando para você criar um sistema. Porque, sei lá, eu tenho uma meta de construir um físico. Então, meu sistema, ele vai ser o quê? Fazer exercício, né? De alguma forma ali. Claro que, né, o sistema pode mudar muito. Mas, né, vai ter o sistema ali por conta da meta. Entendeu? Então, as metas, elas te facilitam para você criar o sistema. Tá bom? Então, você já entende que as metas não são desnecessárias. Né? Não é que você tem que ignorar as metas. Você pode ignorar as metas, que nem eu disse. Mas, se você quiser facilitar um pouco, você pode deixar as metas. O que você não deve fazer, cara, é supervalorizar as metas. Porque as metas não é o mais importante. O que é mais importante é o sistema. Entendeu? Porque, como eu disse, cara, você pode ter o sistema, mas você pode ignorar as metas. Beleza? Então, cara, use os sistemas, tá bom? Arthur, como é que eu crio sistemas? Mano, não tem muito segredo, né? É basicamente você vá lá, né? Primeiro, cria uma meta, né? Que é mais fácil, para deixar as coisas mais fáceis. Cria uma meta. Onde eu quero chegar? Beleza. Criou essa meta? Não supervalorize essa meta. Não fique se preocupando demais com essa meta. Será que eu vou alcançar essa meta? Não se preocupe. Só cria uma meta. Beleza? Cria algumas, sei lá, algumas, não importa. Mas foque principalmente no sistema. Você criou a meta, você se pergunta, como eu vou alcançar essa meta? Qual é a maneira realista no meu dia a dia de eu alcançar essa meta? No caso do físico, pra mim, uma maneira realista é falar, mano, todo dia eu tenho que fazer exercício, pelo menos uma série. Pelo menos uma série. Cara, de boa. Porque assim, tem a questão também da motivação, cara. A gente tem que entender que a motivação, ela geralmente vem depois da ação. Então, depois que eu faço o primeiro exercício, o que tá acontecendo? Eu já tô criando um gatilho de eu estar motivado e possivelmente já fazer a segunda série, fazer talvez o terceiro.
entendeu? Então você vê como é que o sistema ele tá sendo eficiente, porque quando eu faço a primeira série e eu não tô motivado, né, vamos lá, vamos pegar um contexto. Eu tô um dia desmotivado normalmente, né, minha rotina foi ruim, e aí chega a hora do exercício, cara, eu falo assim, pô, eu vou ignorar uma série, né, isso é ridículo, eu vou fazer uma série aqui, beleza. Aí eu vou lá, faço a série, e o que acontece? Depois da ação, eu fico motivado. E, por eu ficar motivado, eu falo assim, cara, acho que eu vou fazer duas. E aí essas duas podem virar três. E aí eu completo o exercício todo. E você vê como é que é uma bola de neve. É uma ação levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, até eu completar o exercício. Entendeu? Então, crie sistemas eficientes, crie sistemas que vão funcionar. Entendeu? Porque, cara, quando você criar o sistema certo, quando você começar a usar os sistemas e parar de supervalorizar as metas, as coisas vão começar a fluir, tá? Mesmo que devagar. Porque, cara, nada na vida é de imediato, né? A gente não vai se tornar o que a gente quer, né? Que seja uma coisa boa, né? Sei lá, se tornar uma pessoa com um físico bom. A gente não vai se tornar essa pessoa do dia pra noite, entendeu? Vai demorar. E é justamente isso que os sistemas fazem, cara. Eles são algo mais demorado, é algo que você vai ter que aceitar que, tipo assim, mano, vai ser de pouco em pouco. Mas a longo prazo vai dar certo, entendeu? Então, cara, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.